Eu cheguei em casa e vi o armário dela aberto, não foi nem o bilhete que me baqueou, foi o armário. Quem vive anos com uma pessoa aprende a bater o olho e perceber quando tem alguma coisa errada, e naquele dia tinha. Cabide torto, gaveta puxada, o canto da mala marcando o chão. Coisa pequena, só que pequena do jeito que faz o corpo entender antes da cabeça. Eu larguei a chave em cima da mesa e ainda tentei pensar em outra explicação. Viagem de última hora, problema na família, qualquer coisa. Aí eu vi o papel dobrado. Nem lembro se estava mais perto da pia ou da bancada. Desse fim de tarde em diante, algumas coisas ficaram meio embaralhadas na minha cabeça. Mas eu lembro do meu nome escrito do jeito que a Luciana escrevia quando queria parecer calma demais. Eu abri. Tinha pouca coisa, quase nada. Mais ou menos assim, que tinha ido embora, que não era para eu procurar, que aquilo já vinha acontecendo fazia tempo e que ela tinha escolhido ficar com o Marcelo, o chefe dela. Eu fiquei parado com o papel na mão, sem entender direito nem o que meu corpo estava fazendo. Se eu estava respirando, se eu tinha sentado, se eu estava só duro no meio da cozinha. Eu só lembro da sensação de estar dentro da minha própria casa e parecer que eu tinha entrado na casa errada. E o pior é que aquele ainda não foi o pior momento do dia. O pior veio depois. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar direito. Meu nome é Márcio Schneider, tenho 47 anos. Moro em Jaraguá do Sul e trabalho com banana faz muitos anos. Minha vida sempre foi simples. Trabalho cedo, compromisso, conta paga, cabeça ocupada. Nunca fui homem de confusão. Nunca fui de farra, nem de aventura, nem de viver atrás de emoção. Até aquele dia, se alguém me perguntasse o que tinha de diferente na minha vida, eu não saberia responder. Eu vivia com a Luciana fazia 11 anos. No papel, a gente nunca casou. Foi ficando, foi montando vida junto, comprando coisa, fazendo plano, e quando eu vi, já chamavam ela de minha mulher e eu também. Era assim. Ajuntado, como o povo fala, e para mim sempre valeu como casamento. E já que eu resolvi contar isso, comenta de qual cidade você está ouvindo. Eu gosto de saber de onde o povo acompanha. E se gostar da história, deixa o like. Falo isso rápido, porque o resto eu quero contar direito. Eu estava no carro pensando se começava essa história pelo bilhete ou pela porta, porque teve uma porta também. Mas já chego nela. Primeiro eu preciso explicar quem era a Luciana e quem era o Marcelo, para você entender por que eu demorei tanto para ligar os pontos. A Luciana tinha 41 anos quando foi embora. Trabalhou em loja por bastante tempo, depois ficou um período fazendo uma coisa aqui, outra ali, até entrar na empresa do Marcelo. Não era empresa de televisão dessas gigantes, mas era grande para nossa região. Coisa ligada a transporte, embalagem, galpão, escoamento de produção. O Marcelo mexia com muita gente do agro, era conhecido, falava bem, se vestia bem, tinha aquele jeito de homem que entra nos lugares e parece sempre saber mais que os outros. Eu conheci ele numa confraternização da empresa. Depois ele apareceu em casa 2 vezes. Uma num churrasco pequeno que a Luciana inventou porque queria aproximar as pessoas. Outra vez, numa janta rápida, dessas que a mulher insiste em fazer bonito porque o patrão vai passar ali. Hoje eu vejo quanta coisa me escapou na cara, mas na época eu não vi nada. Ouvi e fingi que não tinha importância, o que talvez seja até pior. A Luciana mudou depois que começou naquele emprego. No começo era mudança boa, pelo menos parecia. Passou a se arrumar mais, se animava para sair cedo, falava de meta, de oportunidade, de viagem. Eu até gostei. Pensei, bom, achou um lugar que fez bem para a cabeça dela. Porque antes ela reclamava muito que a vida estava parada, que Jaraguá era pequeno demais para quem queria crescer, que eu me acomodava fácil. Essa palavra ela usava bastante. Acomodado. Não era sempre brigando, às vezes ela falava rindo, às vezes soltava como se fosse observação. A tua vida é sempre igual, Márcio. Tu não quer nada além disso. Tu te contenta com pouco. E eu respondia o quê? Que eu levantava cedo, que eu trabalhava, que eu segurava o que dava. Na minha cabeça, casal passa por fase. Ora um fala mais, ora outro engole seco. E eu sempre fui mais de engolir seco. Ela começou a chegar mais tarde. Depois vieram os eventos da empresa. Depois as viagens curtas. Depois o celular virado para baixo. Depois aquele jeito de responder sem olhar no olho. Eu percebia alguma coisa. Mas traição, quando a pessoa não quer acreditar, parece um pensamento sujo que ela mesma evita. Eu acho que a primeira vez que eu estranhei de verdade foi num domingo de manhã. A gente tomando café, ela mexendo no celular, eu falando da colheita da semana, dessas coisas, e ela sorriu para uma mensagem. Não foi riso alto, foi sorriso preso, daqueles que a pessoa tenta esconder.
Eu perguntei o que era. Ela falou, coisa do trabalho. Eu lembro de ter dito alguma coisa como, trabalho teu, agora tá engraçado demais. Ela me olhou feio, desligou a tela e respondeu que eu estava começando com implicância, que não dava para viver vigiando cada mensagem. Na hora eu recuei. Hoje eu penso que recuei vezes demais. Marcelo devia ter uns 50 e poucos. Não era bonito de cinema, mas tinha presença. E homem assim, quando quer impressionar, impressiona. Ainda mais mulher que já está insatisfeita dentro de casa. Uma vez ele foi em casa e elogiou a organização da propriedade, a forma como eu falava do trabalho. Depois soltou uma frase que ficou na minha cabeça. Homem que conhece a terra de verdade nunca passa fome. Na hora eu achei elogio. Hoje eu não sei. Talvez eu esteja colocando maldade nisso agora. Talvez não. O que eu sei é que nos últimos meses antes de ir embora, a Luciana já me olhava diferente. Como se eu fosse pequeno. Como se eu fosse atraso. Eu chegava cansado e às vezes encontrava ela já arrumada, dizendo que precisava sair com o pessoal do trabalho. Eu perguntava, de novo? E ela vinha com aquele tom cansado, como se o errado fosse eu por perguntar. Tu quer o quê, Márcio? Que eu viva igual tu? Casa, sítio, galpão e cama? Teve uma noite em que isso pesou mais. A gente foi numa confraternização da empresa. Em algum momento o papo virou dinheiro, crescimento, investimento. Essas conversas de gente que gosta de falar alto segurando o copo. Alguém perguntou por que eu não ampliava o negócio, por que eu não diversificava mais. Eu respondi do meu jeito, que cada passo tem seu tempo, que dívida mal feita derruba homem sério, que eu preferia dormir em paz. A Luciana riu mesmo, e falou na frente dos outros que esse era meu problema. Eu tinha medo de crescer. Na hora ficou aquele silêncio ruim. Marcelo tentou brincar, dizer que prudência também é virtude, mas já tinha sido. Eu ouvi. Fiquei quieto. E acho que foi ali que alguma coisa em mim começou a cansar. Ela pediu desculpa depois? Não direito. Falou que eu era sensível demais, que ela só estava falando a verdade. Era sempre assim. Ela feria e depois fazia parecer que eu era exagerado. Isso vai gastando o homem por dentro, mas eu fui levando, porque 11 anos não se joga fora numa discussão, porque a gente lembra das fases boas e acha que elas voltam, porque homem criado do jeito que eu fui acredita que silêncio resolve mais do que confronto, só que não resolveu. No dia do bilhete, eu liguei para Luciana umas 4, 5 vezes. Nas primeiras chamou até cair, depois foi direto para a caixa. Eu não mandei mensagem, não por orgulho, foi porque eu não sabia o que escrever. Por que tu fez isso? Tu tá onde? Isso é sério, tudo me parecia idiota. Eu liguei pro meu amigo Vilmar, conheço ele desde guri, não é advogado, não é homem de frase pronta, é homem de ouvir. Pedi para ele passar em casa se pudesse. Ele chegou mais tarde, trouxe uma garrafa e uma cara de quem já tinha entendido pelo meu tom que a coisa era feia. Eu mostrei o bilhete. Ele leu devagar e perguntou, tu desconfiava? Eu falei que desconfiar é palavra forte, que eu via coisa estranha, mas sempre aparecia uma desculpa. Ele sentou comigo e ficamos um tempo sem falar. Eu lembro bem do silêncio. Lembro também da vergonha. Vergonha de um amigo meu estar vendo, dentro da minha casa, que eu tinha sido largado pelo chefe da mulher, como se eu fosse o último a saber da minha própria vida. O Vilmar falou para eu não fazer besteira, não ir atrás, não bater em ninguém, não aparecer na empresa. Eu nem estava pensando nisso. A verdade é que eu estava mais anestesiado do que com raiva. Eu andei pela casa várias vezes naquela noite. Fui no quarto, vi as gavetas vazias, voltei para a cozinha, fui para o banheiro, olhei no espelho, pensei se tinha alguma coisa em mim que justificasse aquilo. E essa é uma pergunta humilhante, porque a pessoa te trai, te abandona, e ainda assim tua cabeça pergunta onde foi que tu falhou. Lá pelas 10 e pouco, talvez 11, o Vilmar foi embora. Ele queria ficar, mas eu disse que não precisava. Mentira, precisava, sim, só que eu não queria testemunha da pior parte. Depois que ele saiu, eu fiquei na sala, com a luz apagada, e foi aí que bateram na porta. 3 batidas, secas. Eu lembro disso porque me deu um susto. Não era hora de visita, eu já estava ruim, e meu primeiro pensamento foi a Luciana. Pensei que tinha voltado, que ia entrar chorando, pedindo desculpa, dizendo que tinha feito uma loucura. Eu abri, e não era a Luciana, era a Helena. Eu demorei alguns segundos para reconhecer porque eu só tinha visto ela uma vez de longe, num evento da empresa. Ela era a companheira do Marcelo. Pelo que depois eu fui saber, eles também nunca tinham casado no papel, mas viviam juntos fazia muito tempo. A Helena estava parada na minha porta, como se soubesse exatamente por que eu abriria. Tinha 55 anos, isso eu fui saber depois. Naquela hora, eu só vi uma mulher mais velha que eu, muito bem cuidada, reta, séria,
e vou falar a verdade do jeito que pensei, porque senão isso aqui perde a honestidade. Ela não parecia em nada uma mulher que tinha acabado de levar a mesma pancada que eu, e isso me bagunçou. Eu esperava ver alguém desfeito. Não vi. Vi uma mulher firme, bonita de um jeito que não chamava atenção por exagero, chamava pela presença, cabelo no lugar, roupa certa, perfume discreto, olhar de quem não tinha ido ali para chorar na minha frente. E eu, no meio daquilo tudo, ainda pensei uma coisa que achei errada pensar naquele momento. Pensei que o Marcelo era mais burro do que eu imaginava. Ela perguntou se podia entrar. Nem lembro se eu respondi ou só saí da frente. Acho que foi isso, saí da frente. Helena entrou, olhou rápido em volta, viu o papel na mesa e não precisou de explicação. Ficou alguns segundos em pé. Depois me perguntou se eu estava sozinho. Eu falei que sim. Ela respirou fundo e soltou a frase que me fez entender que a minha noite estava longe de acabar. Disse que o Marcelo tinha saído de casa com a Luciana naquele mesmo dia. Eu lembro de ter respondido, eu sei. Ela falou que não, eu não sabia de tudo, e realmente não sabia. Ela sentou na ponta do sofá e foi direto. Disse que fazia meses que desconfiava das viagens do Marcelo, dos horários, de umas movimentações que não fechavam, que no começo pensou que era só caso. Depois percebeu que tinha mais coisa. Dinheiro saindo, papel aparecendo, nome de gente que ela não conhecia entrando em conversa. Eu perguntei o que meu nome tinha a ver com aquilo. Ela me olhou de um jeito que eu não gostei. Acho que foi ali que eu senti medo de verdade pela primeira vez naquela noite. Helena tirou da bolsa uma pasta fina e colocou na minha frente. Mandou eu olhar o segundo documento. Eu abri. Tinha meu nome, meu CPF, meu endereço e uma assinatura que parecia a minha sem ser. Na hora eu nem entendi direito o que estava vendo. Li 2, 3 vezes. Era garantia em operação financeira, contrato, valor alto, empresa ligada ao Marcelo. Eu não vou fingir que lembro o nome exato do papel porque não lembro, mas era coisa séria. Dinheiro alto para nossa realidade. Algumas centenas de milhares de reais. Eu falei que aquilo era falso. Ela respondeu que sabia. Falou também que aquele não era o único. Tinha mais 2. Eu fui para a cozinha, tomei água direto da torneira e fiquei apoiado na pia tentando entender. Não era só minha mulher indo embora com o chefe. Tinha meu nome no meio de rolo que eu nunca assinei. Quando voltei para a sala, a Helena estava no mesmo lugar. Eu perguntei por que ela estava me mostrando aquilo. Ela falou que porque eu era a pessoa mais prejudicada dali, tirando ela. Perguntei por que não tinha ido direto na polícia. Ela falou que ia, mas antes precisava decidir se eu ia continuar sendo um homem pego de surpresa ou se ia ajudar a virar aquela mesa. Eu dei uma risada curta, dessas que saem quando a pessoa não acredita no que está ouvindo. Aí veio a frase que, se eu não tivesse vivido, eu mesmo acharia exagero. Ela disse mais ou menos assim, que se eu tivesse coragem de confiar nela até o dia seguinte, a gente podia fechar um acordo que colocaria o Marcelo e a Luciana contra a parede antes deles esconderem tudo. Eu perguntei que acordo era esse. Ela me olhou bem firme e respondeu que, se fosse preciso, a gente casava no civil no outro dia. Assim, sem romance, sem rodeio, como estratégia. Eu cheguei a pensar que ela estava louca. Talvez eu até tenha falado, não lembro a palavra exata, mas ela não se abalou. Disse que eu podia achar o que quisesse dela depois. Naquele momento, o problema era outro. O Marcelo vinha escondendo patrimônio, misturando bens, usando o nome de terceiros, e se a gente não agisse rápido, ele sumia com o documento, sumia com o dinheiro e talvez sumisse da cidade. Eu perguntei por que casar. Ela falou que não era obrigatório, mas que facilitaria uma série de providências imediatas, inclusive para eu ter suporte jurídico e proteção patrimonial enquanto meu nome fosse limpo. Falou também que, no estado em que eu estava, sozinho, ferido, sem advogado preparado e sem conhecer o tamanho do problema, eu era presa fácil. Isso me deu raiva. Presa fácil. Só que ela estava certa. Eu sentei em frente dela e pedi para ela falar mais claro. Foi aí que a Helena começou a me contar quem ela era de verdade. Ela não era a mulher do chefe só. Tinha patrimônio próprio. Herdou terra do pai, ampliou negócio, entrou em distribuição agrícola, embalagem, armazenamento. Não era caricatura de rica. Era mulher de negócio, coisa séria, nome limpo, gente trabalhando com ela havia anos. Marcelo cresceu muito colado nisso tudo. Ela não dizia que tinha feito ele, mas também não fingia que ele tinha construído sozinho. E agora ele estava fazendo sujeira nas costas de todo mundo. Eu perguntei se a Luciana sabia. Helena demorou um pouco para responder. Disse que não sabia tudo, mas sabia o bastante. Essa frase me acertou mais do que o bilhete. Porque uma coisa é imaginar tua mulher sendo levada pela conversa de outro homem.
Outra é suspeitar que ela te usou. Eu fiquei olhando para o chão, sem querer que a Helena visse minha cara naquele momento. Ela viu mesmo assim. E aí, baixou o tom. Não ficou doce, mas ficou humana. Falou que entendia a minha vergonha, que também tinha sido feita de idiota, que não tinha ido ali por pena, e sim porque reconhecia no meu nome uma chance real de parar o Marcelo antes que ele destruísse mais gente. Eu perguntei quanto tempo eu tinha para pensar. Ela falou que poucas horas. Perguntei se ela confiava tanto assim em mim. A resposta dela me marcou. Disse que não confiava em mim ainda. Confiava no fato de que homem humilhado, quando entende o tamanho do golpe, ou afunda, ou fica lúcido. E ela precisava saber qual dos dois eu era. Isso me ofendeu e me acordou ao mesmo tempo. Ela se levantou, disse que voltaria cedo, me deixou a pasta e um cartão com o nome de um advogado de confiança dela. Na porta, antes de sair, ainda falou que, se eu decidisse não entrar nisso, eu devia ao menos procurar advogado antes do Marcelo usar meu nome até me enterrar. Depois foi embora. Eu fechei a porta e fiquei olhando para o cartão como se ele pudesse explicar minha vida. Não dormi. Tentei ler documento, entender operação, empresa, garantia. Não entendi quase nada. Eu trabalho com papel, nota, contrato, claro, mas não com esse tipo de rolo. Perto das 4 da manhã, eu sentei na mesa de novo, abri o bilhete da Luciana e reli. Tinha uma frase no final que eu não contei antes. Talvez porque até hoje ela me embrulhe por dentro. Ela escreveu que fazia tempo que eu já não acompanhava mais o mundo dela. Aquilo foi cruel, porque não bastava ir embora. Tinha que ir embora me diminuindo. Eu fiquei olhando para aquela frase e comecei a enxergar um monte de coisa que eu tinha empurrado para debaixo do tapete nos últimos 2 anos. As viagens de trabalho que aumentaram, as roupas novas, os comentários sobre homem ambicioso, o jeito como ela passou a ter vergonha do meu ramo quando estava perto do pessoal da empresa. Teve até uma vez em que ela corrigiu alguém que tinha dito que eu era agricultor. Ela falou, ele mexe com banana. Do jeito que falou, parecia que estava limpando a palavra. Eu não esqueci mais. Tem humilhação que não faz barulho na hora, só vai doendo depois. Quando amanheceu, eu liguei para o Vilmar e pedi indicação de advogado. Ele me passou um de confiança, o Dr. Anselmo, homem conhecido aqui da região por cuidar de terra, empresa familiar, essas coisas. Liguei para o escritório e consegui horário para o meio da manhã porque usei a palavra urgente mais de uma vez. Antes disso, a Helena voltou, pontual. Dessa vez eu já estava de banho tomado, roupa trocada, mas por dentro eu estava pior. Ela entrou, me olhou rápido e perguntou se eu tinha lido tudo. Eu falei que sim. Ela perguntou se eu tinha decidido. Eu respondi que antes queria ouvir uma coisa dela. Até onde isso ia? Helena ficou em pé e me falou que o Marcelo já devia imaginar que eu sabia do caso, mas ainda não devia saber que eu tinha visto os documentos. Isso dava uma janela curta. Se eu entrasse com ela, naquele mesmo dia começariam a travar movimentação, pedir medida, preservar prova, comunicar banco, puxar certidão. Se eu demorasse, ele ganhava tempo. Eu perguntei de novo por que ela insistia tanto na tecla do casamento civil. Ela explicou melhor. Falou que, estando juridicamente comigo a partir dali, eu teria cobertura mais imediata em certas frentes patrimoniais e estratégicas, além de um motivo oficial para algumas mudanças rápidas que precisavam ser feitas. Não era questão romântica. Era ferramenta. Eu disse que parecia coisa de filme. Ela respondeu que, se eu preferisse, a gente podia deixar de fora essa parte e seguir com as outras medidas. Mas eu precisava entender que o Marcelo jogava sujo havia tempo, e gente assim só perde quando alguém é mais rápido. Foi nessa hora que eu tomei a decisão. Não teve frase de efeito. Eu só percebi uma coisa simples. Se eu continuasse parado, eu virava o homem abandonado pelo chefe da mulher e ainda carregava dívida que não era minha. Se eu entrasse, pelo menos eu brigava, e eu já tinha perdido demais em poucas horas para continuar bancando o calmo. Eu falei que topava, não lembro a palavra exata. Talvez vamos fazer, talvez estou dentro. Foi alguma coisa assim. Helena me olhou por alguns segundos como se conferisse se eu estava falando sério. Aí disse que eu precisava ligar para o meu advogado e encontrar o dela em Florianópolis mais tarde. Eu estranhei a distância. Ela falou que certas coisas era melhor tocar fora da cidade, com menos olho conhecido. Eu perguntei se a gente ia mesmo casar. Ela respondeu que isso dependeria do que o jurídico confirmasse nas próximas horas e do tipo de brecha que encontrassem. Falou isso como se falasse de safra, e isso me bagunçava nela, porque tinha hora que ela parecia fria demais, em outras, parecia a única pessoa ainda agindo com clareza. Eu fui para o escritório do Dr. Anselmo com a pasta na mão. Ele leu tudo em silêncio, pediu cópia, puxou coisas no computador, fez algumas ligações e, em menos de uma hora, já estava com cara de preocupação séria.
Me perguntou se eu reconhecia alguma daquelas assinaturas. Eu disse que não. Perguntou se eu já tinha dado documento meu para Luciana usar em alguma coisa. Aí eu travei. Porque já? Algumas vezes. Financiamento, plano de saúde, cadastro, essas coisas. E tinha uma pasta em casa com cópia de meus documentos, escritura, imposto, tudo organizado. Ou seja, acesso ela teve. Isso não provava tudo, mas fechava um pedaço feio da história. Anselmo me falou com clareza que eu precisava preservar o celular, o bilhete, não apagar conversa, não mexer em pasta nenhuma da casa sem fotografar antes, e me pediu autorização para falar com o advogado da Helena. Eu dei. Lá pelo fim da manhã, ficou claro que o buraco era mais fundo. Tinha empresa em nome de terceiro, garantia cruzada, operação esquisita, ligada a transporte e compra de insumo, gente servindo de ponte sem saber direito. E meu nome estava ali. Quando saí do escritório, sentei no carro e fiquei alguns minutos sem ligar. Até o dia anterior, eu era um produtor de banana com problema de traição. Naquele momento eu era isso, e também peça de um rolo financeiro que podia me quebrar. No começo da tarde, fui com a Helena e com o advogado dela, o Dr. Renato, para uma reunião longa. Ali eu ouvi detalhes que preferia não ter ouvido, mas precisava. Marcelo vinha usando empresa laranja para cobrir movimentação que não fechava, misturava recurso, antecipava coisa, dava como garantia o que não devia, pegava nome de gente confiável para assinar sem a pessoa assinar de fato. Em resumo, sujeira que só funciona enquanto ninguém une as pontas. Helena já vinha juntando essas pontas havia meses, não porque queria derrubar o companheiro, porque tinha percebido inconsistência em casa e no negócio. Primeiro tentou confirmar sozinha, depois viu que não era bagunça. Era escolha. Eu estava ouvindo tudo e tentando encaixar a Luciana nisso. Em algum momento, eu perguntei o que ela realmente sabia. Helena respondeu que tinha comprovante de presença dela em reunião que não era de trabalho comum, troca de mensagem com orientação de documento, e-mail encaminhado e, principalmente, uma tentativa recente de cadastro usando meus dados pessoais, que dificilmente teria acontecido sem participação de alguém muito próximo. Eu fiquei gelado. Anselmo olhou para mim e falou que aquilo ainda precisava ser provado direito, mas que eu me preparasse porque a chance de a Luciana não ser só amante era alta. Esse foi o momento em que a traição mudou de forma dentro de mim. Até ali eu estava preso no abandono. Dali para frente eu comecei a entender o uso. Ela não só me deixou, ela pode ter me usado. A reunião seguiu. Em alguns momentos os advogados conversavam de um jeito mais técnico e eu parei de acompanhar. Tem hora que o homem cansado só escuta palavra solta. Bloqueio, cautelar, comunicação, risco, fraude documental. Foi quando o Dr. Renato voltou no assunto do casamento. Explicou com mais cuidado que, além do simbolismo de virar a página, havia uma forma de consolidar rapidamente certos movimentos patrimoniais e estratégicos ligados à posição da Helena, inclusive para me tirar de uma vulnerabilidade imediata. Não era a única saída, mas podia ser forte, desde que ficasse tudo registrado em pacto claro. Eu olhei para Helena e perguntei se ela realmente cogitava isso. Ela respondeu que não tinha tempo para cogitar metade do que estava fazendo. Tinha tempo para agir. E eu não sei se foi a firmeza dela, o meu estado ou a humilhação ainda queimando. Só sei que, em vez de achar absurdo, eu comecei a ver lógica. Doida, mas lógica. No fim da tarde, os advogados prepararam o que precisava. Pacto, proteção de patrimônio, cláusula disso, cláusula daquilo. E eu ali no meio assinando o papel, lendo por cima, perguntando o que interessava e tentando não parecer mais perdido do que eu estava. Eu liguei para o Vilmar no meio disso. Contei o essencial. Ele ficou mudo uns segundos e depois falou que, naquela altura, ninguém mais podia exigir de mim reação normal. Normal já tinha ido embora com o bilhete. E ele tinha razão. No outro dia de manhã, eu estava no cartório com uma mulher que eu mal conhecia. Se alguém me perguntasse uma semana antes se eu me imaginava casando com uma desconhecida de 55 anos, empresária, depois de ser largado pela companheira que fugiu com o chefe, eu teria mandado internar a pessoa. Mas ali estava eu. Helena apareceu de roupa clara, discreta, sem tentar parecer noiva. Eu estava com uma camisa que o Vilmar buscou para mim porque eu mal tinha voltado em casa. Os advogados resolveram o resto. Foi rápido. Tão rápido que, se me perguntarem hoje o nome do escrevente, eu não sei. Nem a ordem das falas eu lembro. Só lembro da assinatura, da caneta na mão e do pensamento torto que passou quando ela assinou logo depois de mim. Pensei que minha vida tinha saído do trilho de uma vez. Ao mesmo tempo, senti uma calma estranha, como se, pela primeira vez desde o bilhete, eu tivesse deixado de ser arrastado. A partir dali, eu estava escolhendo alguma coisa.
Talvez a escolha mais maluca da minha vida. Mas ainda assim uma escolha. Depois do cartório, a Helena não quis comemoração, almoço, nada. Foi direto pro escritório. Tinha papel para protocolar, contato para fazer, gente para acionar. Eu acompanhei porque o meu nome era uma das peças centrais. No caminho ela falou pouco. Em certo momento só me perguntou se eu estava arrependido. Eu respondi que ainda não tinha tido tempo. Pela primeira vez, eu vi um quase sorriso nela. Os dias seguintes foram os mais cansativos da minha vida. Não por serviço braçal, cansaço de cabeça, documento, versão, cópia, ligação, explicação, reunião, assinatura, banco, cartório, e-mail. E junto disso vinha a dor pessoal, que não tinha ido embora. No meio de uma consulta, a advogado me vinha na cabeça a Luciana dobrando roupa no nosso quarto. No meio de uma conversa sobre garantia falsa, eu lembrava dela me chamando de acomodado. Uma hora eu estava discutindo CPF usado sem autorização e na outra me vinha a imagem do sorriso dela olhando mensagem no café. É muita coisa atravessada. No terceiro dia depois do bilhete apareceu a primeira mensagem do Marcelo, não no meu número principal, num outro. Texto curto, como se ele ainda quisesse se manter elegante. Falava que a situação tinha saído do controle, que havia mal entendido, que seria bom conversar como homens, sem expor ninguém. Eu mostrei para os advogados. Mandaram não responder. Pouco depois veio outra, dizendo que a Luciana estava nervosa, que talvez tivesse falado coisas precipitadas, que certas movimentações financeiras pareciam mais graves do que eram. Isso me deu uma raiva tão limpa que eu precisei sair da sala, porque ali eu tive certeza de uma coisa, ele não estava arrependido, estava preocupado com o estrago. Helena leu as mensagens sem mudar o rosto. Só falou que gente assim sempre testa primeiro se ainda consegue controlar a narrativa. Eu perguntei se ela tinha medo dele. Ela respondeu que já teve. Essa resposta me pegou, porque até ali eu via nela uma firmeza quase sem falha. Ouvir que já teve medo deu outra camada para a mulher. Fez ela parecer mais real. Naquele mesmo dia, Anselmo conseguiu uma informação que fechou outro pedaço da história. Havia uma tentativa de operação recente vinculada a uma empresa em que a Luciana aparecia como responsável administrativa em documentos internos. Não era só funcionária distraída, o nome dela circulava onde não devia. Eu sentei, ouvi aquilo e fiquei sem reação, sem palavrão, sem cena, só olhando para a parede. Helena ficou uns segundos em silêncio e perguntou se eu queria parar por aquele dia. Eu falei que não. Não porque eu fosse forte, mas porque se eu parasse, eu desmoronava. A partir daí, a história começou a correr mais depressa. Os advogados entraram com pedido de preservação de prova, notificação em instituições financeiras, levantamento de vínculo societário e a Helena acionou gente de confiança dela dentro das próprias empresas para travar acesso do Marcelo a sistema, pasta, autorização, tudo dentro da lei. Era prevenção. Eu via aquilo de perto e ficava impressionado com a diferença entre nós dois. Eu era homem de resolver um problema por vez. Helena resolvia 5 ao mesmo tempo sem perder o foco. Em alguns momentos isso me irritava, em outros eu admirava, e eu não vou mentir. Tinha hora que eu simplesmente gostava de ficar olhando ela trabalhar. Eu sei que pode soar estranho pelo momento, mas a verdade é que aquela mulher me despertava uma atenção que eu não esperava sentir tão cedo por ninguém. Não era coisa de adolescente, era outra coisa. Respeito misturado com curiosidade, com atração quieta, com aquele pensamento que o homem experiente tem vergonha de admitir porque sabe que ainda está machucado. Uma tarde, enquanto ela lia um relatório, tirou o óculos e apertou o canto do nariz. Por alguns segundos apareceu o cansaço. Depois ela voltou a ser firme. Só que eu vi, e ali eu entendi que não era só eu que estava me segurando em pé na teimosia. Ela também estava. No 5º dia, a Luciana me ligou. Número desconhecido. Eu atendi porque os advogados tinham orientado a registrar tudo. Quando eu ouvi a voz dela, meu estômago fechou. Ela falou meu nome do jeito de sempre, como se a normalidade ainda pudesse voltar. Perguntou se eu estava bem. Eu quase ri. Disse que precisava me explicar que as coisas não eram do jeito que eu estava pensando, que tinha sido tudo muito rápido, que eu precisava ouvir a versão dela longe de advogado e longe da Helena. Essa última parte me acendeu, porque se ela citava a Helena, então já sabia de alguma coisa. Eu falei que qualquer explicação agora tinha que passar por advogado. Ela mudou o tom. Disse que eu estava sendo manipulado, que a Helena sempre foi controladora, que eu não conhecia o Marcelo como ela conhecia, que eu estava entrando numa briga de gente grande. Olha isso, briga de gente grande. Como se eu fosse o bobo do interior que devia aceitar a desgraça quieto. Eu respondi só uma coisa,
Grande era o estrago que ela tinha deixado no meu nome. Ela ficou muda um instante. Depois começou a chorar. Ou fingir, eu não sei. Veio com o papo de que nunca quis me prejudicar, que as coisas saíram do controle, que ela ia resolver. Eu perguntei por que meu CPF estava onde não devia. Ela disse que não sabia do que eu estava falando. Mentira. Naquele momento eu soube, não por prova, por voz. Encerramos rápido. Eu repassei tudo. A ligação foi guardada. Mais tarde, naquela mesma noite, eu e a Helena jantamos no escritório. Jantar é modo de falar. Era comida pedida, cada um numa ponta da mesa, papel espalhado, os dois moídos. Em algum momento a conversa saiu do caso e foi para a vida. Ela me perguntou se eu sempre tinha trabalhado com banana. Eu contei do meu pai, da propriedade menor, de como fui ampliando devagar, da dificuldade, das perdas, das vezes em que pensei em desistir. Falei também de como a Luciana, no começo, admirava isso em mim, a mão na massa, a constância, e de como depois passou a olhar como se fosse limitação. Helena ouviu sem interromper. Depois me disse uma coisa que eu não esqueci, que o problema de muita gente não é a vida simples, é não suportar a vida simples de alguém que tem paz. Eu fiquei pensando naquilo, porque fazia sentido. Marcelo precisava se sentir maior. Luciana queria se sentir acima. E eu talvez lembrasse aos dois um tipo de solidez que eles aprenderam a desprezar porque não dava brilho. Nessa mesma conversa eu perguntei por que ela nunca casou no papel com o Marcelo. Ela ficou um pouco em silêncio antes de responder. Disse que no começo pretendia. Depois começaram a construir patrimônio. E eles sempre tinham uma desculpa para adiar. Burocracia, estratégia, tempo, contador. Quando viu, já tinham anos juntos e papel nenhum, e talvez no fundo fosse melhor assim, porque agora ela via que ele sempre gostou de deixar saída aberta. Essa foi a primeira noite em que a gente falou como duas pessoas, não só como aliados. Ainda não tinha intimidade, mas tinha verdade. No 7º dia veio a primeira medida concreta forte. Bloqueio de certas movimentações ligadas a empresas suspeitas. Não vou entrar em detalhe técnico porque nem eu sei explicar bonito. O que importa é que o Marcelo sentiu, e sentiu rápido, porque as mensagens mudaram. Saiu o tom de "vamos conversar como homens" e entrou a ameaça educada. Uma delas dizia que eu estava me prestando a papel ridículo, que a Helena me usaria como escudo e depois me descartaria. Outra falava que eu não tinha estrutura para enfrentar o que estava vindo. Quando li isso, eu senti um negócio estranho. Não medo, vergonha de ter sido tão previsível para eles durante tanto tempo. Porque lendo aquilo, eu percebi que o Marcelo me enxergava como tipo, o homem quieto, o homem lento, o homem que suportaria a humilhação e pediria para não piorar. Esse homem eu conhecia, eu tinha sido ele, só que não era mais. O caso começou a ganhar forma suficiente para envolver polícia, promotor, esse tipo de esfera. E também entrou um detalhe que fechou a tampa de vez sobre a Luciana. Achamos registro de envio de documento meu a partir do e-mail dela meses antes da fuga. Meses antes. Ou seja, não foi impulso, não foi paixão de repente, foi preparação. Eu fiquei tão transtornado quando soube disso que saí do prédio e fui andar um pouco, sem rumo, só para não quebrar nada na frente dos outros. Porque uma coisa é descobrir caso, outra é descobrir planejamento. Ela estava saindo da minha vida enquanto eu ainda pensava no fim do ano. Isso derruba qualquer resto de inocência. Quando voltei, a Helena estava me esperando sozinha numa sala menor, sem advogado, sem papel na mão. Só me perguntou se eu queria falar ou ficar quieto. Eu falei. Acho que falei mais do que tinha falado em meses. Contei de viagem que eu paguei e ela reclamou do hotel. Contei de presente que ela recebeu e criticou. Contei da vez em que disse, numa mesa com conhecidos, que eu tinha cabeça de homem pequeno. Contei até de detalhe besta, como ela torcia o nariz quando eu chegava com cheiro de galpão. A Helena me escutou sem interromper. Quando terminei, ela falou uma coisa simples. Que humilhação repetida vai convencendo a pessoa de que ela merece pouco e que eu tinha deixado isso acontecer por tempo demais. Doeu ouvir, mas era verdade. Nesse período eu quase não fui para casa. Quando ia, era acompanhado ou por pouco tempo, porque tudo ainda precisava ser registrado. Eu entrei na casa em que vivi 11 anos como quem entra num lugar contaminado. Fotografei documento, pasta, gaveta, papel, extrato, caderno, tinha coisa que eu nem sabia que ela guardava. Também achei recibo, anotação, comprovante besta que depois se mostrou útil. Numa dessas idas, abri o armário do banheiro e vi que ela tinha deixado um vidro barato de creme quase no fim. Isso me deu uma tristeza tão idiota que eu precisei sentar na tampa do vaso por uns minutos. Porque às vezes não é o grande que vem primeiro, é o resto pequeno.
Pouco depois, já na segunda semana, o Marcelo tentou se antecipar com a versão dele. Protocolou defesa, dizendo que tudo era armação da Helena para tomar controle dos negócios e que eu estava sendo usado. Era o que a gente já esperava. Só que ele errou feio ao insistir nisso, porque os documentos, as mensagens e as ligações começaram a se cruzar num sentido só. Não era armação, era esquema. E o nome da Luciana estava no meio. Quando ela percebeu que a coisa tinha ficado séria de verdade, mandou áudio comprido, chorando, tentando misturar culpa com medo. Eu ouvi uma vez só com Anselmo do lado. Ela dizia que se deixou levar, que o Marcelo prometeu que nada cairia em cima de mim, que achou que os papéis eram só formalidade temporária, que depois iam apagar tudo. Eu perguntei pro Anselmo se aquilo ajudava. Ele disse que ajudava mais do que ela imaginava. Foi a partir dali que ela começou a se mexer para não afundar sozinha. E eu vou te falar uma coisa dura. Ali eu perdi o resto de pena, porque até então ainda existia um canto em mim que queria acreditar que ela tinha sido puxada para o fundo por outro. Quando ouvi aquele áudio e vi a pressa dela em salvar a própria pele, eu entendi que se eu não tivesse descoberto, ela teria ido embora do mesmo jeito, talvez com meu nome sujo e meu futuro comprometido, e eu que me virasse. Não tem volta depois disso. Numa manhã, umas 2 semanas depois de tudo começar, houve uma audiência preliminar. Eu fui, Marcelo também. Foi a primeira vez que nos vimos desde o bilhete. Ele entrou diferente, menor, não fisicamente, menor no jeito. Ainda tentou manter postura, falar baixo, cercado de advogado, sem me olhar muito. Só que já não era o homem que sentava na minha mesa e aceitava carne no prato sorrindo. Eu olhei para ele e pensei que tem gente que confunde esperteza com inteligência até o dia em que a conta chega. Luciana estava lá também, mais magra, mais tensa, menos segura. Quando nossos olhos se cruzaram, ela baixou o rosto quase na hora. Eu não senti prazer nisso, também não senti dó, senti distância, e isso me surpreendeu, porque eu tinha passado dias achando que, se visse ela, eu ia tremer, gritar, perguntar por quê. Não fiz nada disso, só percebi que a mulher que eu conhecia já tinha ido embora fazia tempo. Na audiência, muita coisa foi técnica. Mas teve um momento importante em que ficou confirmado que as assinaturas sob suspeita seriam periciadas e que existia material suficiente para aprofundar a investigação criminal. Não foi sentença, não foi fim, mas foi passo grande. Na saída, Luciana tentou se aproximar. Eu não deixei. Ela falou meu nome baixo. Eu parei só o suficiente para escutar. Disse que queria me pedir perdão olhando para mim, que errou, que foi fraca, que tudo saiu do controle. Eu respondi que sair do controle é esquecer o fogão ligado. O que ela fez foi escolher. Acho que essa foi a frase mais dura que eu falei para ela em toda a história. E foi a última. Depois disso, eu cortei qualquer tentativa direta. Enquanto tudo isso acontecia, eu e a Helena seguimos juntos no dia a dia mais do que qualquer casal normal seguiria tão cedo. Só que a gente não era casal normal. Nem sei se éramos casal naquele ponto. No papel, sim. Na prática, 2 pessoas tentando não afundar enquanto puxavam um esquema inteiro para a luz. Mas a convivência foi fazendo coisa dentro de mim. Eu comecei a reparar em hábitos dela, a forma como conferia detalhe. O jeito de beber café sem açúcar e esquecer a xícara quando estava concentrada, a maneira de prender o cabelo quando a reunião ficava longa, o fato de ser muito exigente com os outros e ainda mais com ela mesma. Também comecei a perceber que por trás daquela firmeza toda existia cansaço acumulado de anos. Marcelo não traiu a Helena de repente, ele foi corroendo a confiança dela aos poucos. O caso com a Luciana foi só o ponto em que tudo apareceu junto. Uma noite, já bem tarde, depois de rever contrato e relatório, a gente saiu do escritório e ficou alguns minutos perto do carro sem pressa. Foi um silêncio bom. Eu falei que não imaginava estar vivendo aquilo com ela. Ela respondeu que também não imaginava estar vivendo aquilo com ninguém. Eu comentei que quando abri a porta naquela primeira noite, esperava qualquer coisa, menos ela. Ela perguntou o que eu tinha pensado quando viu ela. Eu hesitei. Ela insistiu, e eu falei a verdade pela metade. Disse que ela não parecia uma mulher derrotada. Ela me olhou e respondeu que tinha chorado antes de sair de casa. Só não queria fazer isso de novo ali. Eu quase falei mais alguma coisa. Não falei, mas aquele momento ficou. Na terceira semana, a pressão apertou para o lado do Marcelo. Conta travada, parceiro recuando, documento aparecendo, gente falando o que antes escondia. Quando essas coisas começam a desandar, desandam de uma vez. Veio então uma notícia importante. Havia risco concreto de ele responder por fraude documental, falsidade, associação e mais um monte de nome técnico que eu já nem tentava decorar.
A Luciana, por sua vez, buscava acordo de colaboração. Eu não quis saber detalhe no início. Helena quis. Ela era desse tipo. Preferia encarar tudo. Eu demorei um pouco mais, mas acabei ouvindo porque precisava. Luciana admitiu participação em envio de documento, intermediação de reunião, conhecimento parcial de operação e tentativa de minimizar risco. O jeito como ela contou variava para se defender, claro, mas o suficiente estava ali. Eu ouvi um resumo disso sentado numa sala fria, olhando para a mesa, e senti um vazio muito quieto. Não aquele desespero do primeiro dia. Outra coisa. A sensação de que eu tinha passado anos do lado de alguém que já não me via como pessoa inteira, só como peça disponível. Nessa mesma semana, a Helena me chamou para ver um problema numa das estruturas de armazenagem de uma empresa dela. Não porque eu fosse engenheiro famoso, mas porque ela sabia que eu entendo de operação, fluxo, carga, piso, rotina de galpão, essas coisas práticas. Fui, olhei, conversei com o encarregado, dei opinião sincera e percebi algo curioso. Eu estava útil de um jeito limpo de novo, não como nome em papel escondido, não como otário confiável, útil porque eu sabia fazer o que fazia. Isso mexeu comigo. A Helena percebeu. No fim da visita, disse que eu tinha olho bom, que o Marcelo sempre subestimou gente técnica porque gostava de conversa bonita, e que talvez esse tivesse sido o erro dele desde o começo. Ouvir isso dela teve peso, porque a Luciana passou anos me diminuindo em pequenas falas, e de repente, uma mulher que eu mal conhecia enxergava valor numa parte minha que eu mesmo já estava começando a tratar como pouco, só que eu tomei cuidado comigo mesmo. Eu sabia que estava machucado, sabia que carência confunde, então eu não transformei nada em fantasia. Segui no chão, até porque ainda tinha muito problema para resolver. Na quarta semana, saiu uma medida mais dura contra o Marcelo. Não vou fingir domínio jurídico, mas envolvia restrição pesada e convocação formal sob risco real de agravamento. O nome dele começou a circular em lugar onde ele nunca quis circular. A imagem de homem impecável foi pro ralo. Eu confesso que não senti alegria. Senti justiça, começando. Luciana me mandou uma última mensagem, nessa época, curta. Dizia só que lamentava tudo e que entendia se eu nunca mais quisesse ouvir o nome dela. Eu não respondi. Não por pose, mas porque finalmente não tinha mais nada a dizer. Uns dias depois eu estava com a Helena num restaurante tranquilo, o primeiro lugar em semanas onde não tinha pilha de documento entre nós. Ainda assim, no começo do jantar, a gente ficou meio sem jeito. Quando duas pessoas se conhecem primeiro no caos, a normalidade até atrapalha. Foi nesse jantar que eu enxerguei ela pela primeira vez fora da armadura do problema. Ela estava cansada, claro, mas mais leve. E eu reparei em coisas que antes eu só via de passagem. A pele bem cuidada, o jeito seguro de se sentar, a maneira firme de olhar quando prestava atenção. E vou falar como homem comum mesmo. Eu gostei do que vi. Gostava já havia um tempo, na verdade. Só não era hora de encarar isso com desrespeito. A conversa correu melhor do que eu imaginei. Falamos de família, de trabalho, de como é difícil confiar de novo depois de certa idade, de como a vergonha pesa mais para o homem porque muita gente espera que ele aguente tudo calado. Ela falou do pai, da forma dura como aprendeu a se proteger. Eu falei da minha mãe, do jeito simples como ela media caráter dos outros. Em algum ponto, Helena perguntou se eu me arrependia de ter dito sim naquele dia. Eu pensei um pouco antes de responder, disse que não, que talvez se ela tivesse aparecido na minha porta uma semana depois, eu não teria ido, mas naquele dia, naquele estado, era exatamente o tipo de decisão que eu precisava tomar para não virar resto. Ela ficou quieta um instante e depois falou que eu fui mais corajoso do que eu mesmo sabia. Eu ri e falei que coragem e desespero às vezes vestem a mesma roupa. Essa vez, ela sorriu de verdade. Foi a primeira. A partir dali, alguma coisa ficou menos travada entre nós. Nada acelerado, nada de novela. Só menos travado. Na quinta semana, o quadro já era outro. Meu nome vinha sendo limpo com força. A perícia confirmava falsidade nas assinaturas. O vínculo irregular ia se desmontando. E o Marcelo perdia espaço para inventar desculpa. Ainda havia processo pela frente, claro.
Mas o caminho principal estava aberto. Foi nesse período também que precisei voltar mais vezes para minha antiga casa para organizar venda, partilha prática do que era meu, encerramento do que fosse preciso. Cada ida doía menos, mas doía de um jeito mais fundo. Eu olhava para a mesa da cozinha e lembrava do bilhete, para o quarto e lembrava do armário, para o banheiro e lembrava do creme esquecido. A memória não vinha em ordem, vinha em pedaço. Uma tarde eu encontrei, no fundo de uma gaveta, uma foto nossa do começo. Eu mais magro, ela com um sorriso que naquela época parecia limpo. Fiquei olhando uns segundos e percebi que não conseguia mais acessar o sentimento daquela foto sem que o fim contaminasse tudo. Guardei, não por saudade, talvez por respeito ao homem que eu fui naquele tempo, porque ele acreditou de verdade. E acreditar de verdade não devia ser motivo de vergonha. A vergonha era dela. Demorei para entender isso. Helena me ajudou nisso sem perceber, pela forma como tratava a própria história. Ela nunca se chamou de ridícula por ter confiado. Ficava com raiva do que fizeram, não de ter sido capaz de amar e construir. Isso me ensinou. Quando o caso finalmente alcançou um ponto em que o Marcelo não tinha mais muito para onde correr, eu achei que sentiria alívio grande. Não senti. Veio uma quietude, como se o corpo estivesse cansado demais para comemorar. Nesse mesmo dia, a Helena me chamou na sala dela no fim da tarde. Tinha acabado de receber confirmação importante do jurídico. Quando fechei a porta, vi que ela estava diferente. Não triste, mas mexida. Falou que tinha uma boa notícia para o caso e uma pergunta pessoal para me fazer. Disse que, passada a fase mais urgente, a gente precisava conversar sobre nós, sobre o papel e sobre a vida. Meu coração bateu diferente nessa hora. E eu não sou o homem de ficar falando disso, mas foi o que aconteceu. Ela foi direta. Disse que não queria me prender num acordo que tivesse perdido o sentido humano, que se eu quisesse encerrar tudo assim que juridicamente fosse possível, ela entenderia, que me respeitava o suficiente para não transformar gratidão, aliança e trauma em obrigação sentimental. Eu fiquei olhando para ela uns segundos antes de responder, e a resposta saiu mais fácil do que eu imaginava. Falei que quando ela apareceu na minha porta, eu vi uma saída, depois vi uma parceira. Depois vi uma mulher que eu admirava. E que, se ela me perguntasse ali se eu queria ir embora, eu não queria. O olhar dela mudou. Coisa pouca, mas mudou. Ela foi até a janela, ficou um momento em silêncio e então falou que também já não me via só como parte de uma estratégia. Que isso tinha mudado havia algum tempo. Só não queria confundir tudo por causa do caos. Eu disse que nem eu. E foi assim. Sem beijo de cinema, sem declaração exagerada, sem pressa. Do jeito que duas pessoas marcadas conseguem falar quando ainda estão aprendendo a confiar na própria voz. Depois disso, a vida não virou conto. Não ficou fácil. Processo continuou andando, nome para limpar exige tempo, cidade pequena comenta, gente pergunta, tem burocracia, tem explicação, tem dia ruim. Ainda hoje tem coisa que eu resolvo, mas eu mudei, e isso eu consigo dizer com segurança. Mudei no jeito de aceitar menos desprezo. Mudei no jeito de ouvir minha própria intuição. Mudei no jeito de entender que homem nenhum ganha prêmio por suportar humilhação calado até virar hábito. A Luciana sumiu da minha vida como tinha de sumir. O Marcelo, cada um sabe o fim que merece. E eu não fico mais alimentando raiva como ocupação. O que sobrou dessa história foi uma verdade simples. Eu fui trocado, sim. Fui humilhado, sim. Quase fui arrastado para um problema que podia acabar com minha vida financeira. Mas teve uma hora em que eu parei de ser o homem que estava levando tudo nas costas, sem reagir. E isso começou naquela porta. Com uma mulher de 55 anos, muito mais firme do que eu, me olhando como se quisesse saber se eu ainda era homem de ficar no chão. Eu não fiquei. E talvez essa tenha sido a primeira decisão realmente minha em muito tempo. Hoje, quando eu lembro daquela noite, eu não lembro só do bilhete. Lembro do armário aberto, do papel na mesa, da água na torneira, do susto das batidas na porta, do olhar da Helena entrando na minha sala, da pasta com meu nome, da sensação de que tudo estava afundando e, ao mesmo tempo, alguma coisa em mim estava acordando. Não foi bonito, não foi limpo, não foi rápido, mas foi real. E olhando agora, acho que era a única forma de eu sair vivo por dentro. Se você ouviu até aqui, comenta de qual cidade você está assistindo, se essa história mexeu com você, deixa o like, se inscreve no canal e se já passou por algo que te obrigou a se reconstruir por dentro, conta nos comentários. Às vezes um homem acha que está sozinho e não está.